Olá, seja bem-vindo ao Cast CMC. Esse vai ser um episódio de apresentação, onde eu vou explicar como que vai funcionar o nosso podcast, onde você aí de casa também pode estar participando. Aqui é um espaço para a gente falar de forma completa, corpo, mente, coração, espírito, alma, ou seja, o ser humano num todo. Porque não existe saúde pela metade. E quando nós falamos de saúde, muitos ainda pensam que é só corpo, mas na verdade não. A saúde ela precisa ser por inteiro. E aqui a gente vai estar trazendo pessoas para estar contribuindo com esse aprendizado aí com você de casa. Deixa eu me apresentar, o meu nome é Catiane Camilo. Juntos aqui nós vamos ter grandes conversas profundas, conversas que são transformacionais e que realmente agregam na nossa vida. Eu sou mãe de 4 filhos, sou esposa, sou empreendedora, fundadora da CMC Saúde Corporativa, técnica de segurança do trabalho, psicanalista, terapeuta integrativa, pós-graduada em terapia ocupacional, pós-graduada em psicologia da psicossomática. Para quem não sabe o que é o fundo emocional por trás das doenças. A grande maioria das doenças, ela tem um fundo emocional, e quando a gente descobre o fundo emocional, a gente descobre a raiz. Por isso que muitas pessoas acabam se tornando dependentes das medicações. Por quê? Porque o próprio nome já diz, vai remediar, ou seja, vai aliviar o sintoma físico. Mas lá dentro, lá no fundo, o sintoma emocional, a medicação ela não mexe. E daí acaba acontecendo o quê? A pessoa ela fica dependente da medicação. Quando ela para, os sintomas eles acabam voltando, e muitas vezes voltando até pior. E se a pessoa para com a medicação, então esses sintomas físicos, eles começam a voltar novamente. Por isso a importância da gente olhar para a raiz do fundo emocional. É igual uma árvore, igual essa planta aqui, né? Se eu tratar somente as folhas dela, não vai resolver. Eu preciso tratar a raiz. A partir da raiz, daí as folhas também vai ser uma consequência. E é isso que acontece conosco também. A gente trata o sintoma físico, mas não trata a raiz emocional. Por isso a importância da gente entender qual é o fundo emocional de cada doença. Talvez aquela medicação que você toma aí de forma contínua não precisaria se você olhasse para o fundo emocional dessa doença. Além disso, eu também tenho 4 livros publicados. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Tem esse livro, que é O Verdadeiro Caminho da Abundância. Então, ele fala das 12 áreas da nossa vida, que a verdadeira abundância, a gente precisa olhar para as 12 áreas. É um livro profundo, com técnicas auto-aplicáveis, a qual você vai conseguir identificar qual é a área que você precisa dar mais atenção. E como resolver isso, né? Não adianta a gente só saber como identificar. O livro No Divã da Vida Real, então, são histórias inspiradoras de casos reais, de pessoas que passaram pelo processo terapêutico, processo de psicanálise e tiveram as suas vidas transformadas. Claro que aqui eu usei pseudônimos, não usei realmente o nome da pessoa, mudei o sexo, enfim, para a gente não expor, até mesmo por uma questão de ética profissional. As abordagens sistêmicas, então, é um livro a qual vai dentro do sistema familiar, onde a gente vai olhar para a ansiedade, para o profissional, para a prosperidade e também para os relacionamentos. Muitas das vezes existem padrões de repetições na nossa vida, os mesmos tipos de relacionamento, os mesmos tipos, muitas vezes, de assédio lá no trabalho, as mesmas repetições de padrões. E isso a gente consegue identificar com esse livro. E também As Doenças que a Mente Cria, é um livro que ele é direcionado às doenças psicossomáticas. Aqui dentro tem aí uma tabela com mais de 200 doenças, a qual você pode identificar qual é o fundo emocional,
de A a Z para ficar mais fácil de vocês identificarem. Se alguém quiser adquirir algum dos meus livros, eu vou deixar depois aqui no descritivo desse vídeo os links para você adquirir os livros. Além disso, eu sou palestrante, treinadora, faço treinamentos de segurança do trabalho, faço treinamentos direcionados à saúde emocional, treinamento de assédio moral, sexual dentro do ambiente corporativo. A gente faz imersões terapêuticas, algumas de vocês talvez já participou das nossas imersões. Quem já participou também coloca aí nos comentários qual foi a sua experiência na imersão terapêutica. E vamos lá. Por que eu criei o Cast CMC? Isso é algo que toca o meu coração já há 2 anos atrás e a gente fica sempre esperando o momento ideal para estar colocando os nossos sonhos em prática, não é mesmo? Durante aí 2 anos eu fui procrastinando esse sonho. E esse ano, então, eu resolvi realmente colocar em prática com os recursos, com as condições que eu tenho no momento. Mas o importante é o quê? Você entender a mensagem que a gente quer passar aqui com esse podcast. Aqui você vai ter conhecimentos, reflexões e ferramentas práticas, onde você vai ter uma abordagem e entender melhor como funciona a sua mente, as suas emoções e principalmente compreender a se posicionar no seu dia a dia. Quem aí quer aprender a controlar suas emoções, a sua ansiedade, saber lidar com a depressão, saber sair da depressão, né? Igual eu estava comentando ali das doenças psicossomáticas, a depressão é uma delas. Se eu não olhar para o fundo emocional da depressão, eu vou viver dependente de medicação para dormir e medicamento para ansiedade, para depressão, enfim. Vou viver dependente dessas medicações. Por isso a importância da gente olhar para o fundo emocional. E aqui a gente vai encontrar não apenas teoria, mas como fazer isso na prática. A gente vai ter vivências, vai ter convidados, a gente vai ter 2 quadros incríveis aqui dentro também, que você aí pode estar participando também. E por que a gente faz isso? Porque muita gente aí está travada emocionalmente, profissionalmente, financeiramente e tentando entender o porquê que isso acontece e agora como é que eu faço para sair dessa situação. E a gente não vê saída muitas vezes. Por quê? Porque não tem uma instrução, não tem uma visão de alguém de fora. É igual a gente estar preso dentro de uma caixa, eu só consigo ter a minha visão de dentro, eu não consigo ter uma visão de fora de agora, onde é que eu estou, o que eu posso estar fazendo. E aqui a gente consegue dar uma visão mais ampliada aí para você seguir a sua vida com mais segurança, com mais paz, com mais tranquilidade no coração. E esse espaço, então, é justamente para isso, para ajudar você a destravar, a aliviar aquela dor, aquele sentimento que muitas vezes a gente não sabe nem de onde vem. Por quê? Porque o nosso cérebro, muitas vezes, ele bloqueia aquilo que é traumático para nós. Então, eu não consigo identificar de onde vem isso. E por isso a importância da terapia. A terapia, ela tem ferramentas a qual a gente consegue ir na raiz do fundo emocional, na raiz daquela situação e a gente consegue ressignificar. O que isso quer dizer? Não quer dizer que a pessoa vai esquecer daquela situação. Quer dizer que ela vai dar um novo sentido para aquela situação e a partir dali aquilo não vai mais trazer aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de tristeza, aquela não aceitação do fato como ele aconteceu. Tudo acontece na nossa vida para nos fazer evoluir. Anos atrás eu não entendia porque muitas coisas aconteciam comigo. E hoje eu sei que tudo que aconteceu comigo foi para eu fazer o que eu estou fazendo hoje. Então, toda dor, toda dificuldade, ela tem a ver com o nosso propósito. Tem a ver com aquilo que a gente veio nesse mundo para fazer. E por isso que é importante esse autoconhecimento, a gente entender o porquê que as coisas acontecem. Dessa forma a gente consegue agir de uma forma mais segura e resolver as coisas de uma forma mais rápida, sem tantas dores emocionais. E aqui a gente vai ter quadros a qual você vai poder estar participando.
Um dos quadros é o Divã da Vida Real, que é, sim, em homenagem ao meu livro também. Isso quer dizer o quê? Que você pode estar trazendo a sua história, estar trazendo a sua situação, aquilo que você quer que a gente aqui numa visão terapêutica te auxilie a resolver. Como é que você vai fazer isso? Aqui no descritivo desse vídeo eu vou estar deixando também o link para quem quer participar do Divã da Vida Real. Você vai entrar ali nesse link, vai escrever ali a sua situação, a gente vai receber aqui e a gente vai estar selecionando você para estar participando aqui do nosso quadro. E além disso, você pode fazer isso de uma forma anônima, a gente não vai divulgar você se você não quiser, a gente vai usar um pseudônimo, a gente vai usar suas iniciais, enfim, a gente está aqui para ajudar a sua situação, certo? Então participem, que isso vai fazer toda a diferença aqui também nos quadros, porque tem muitas pessoas passando pela situação que você está passando hoje. E com isso, você também vai poder se ajudar e ajudar outras pessoas também que passam pela mesma situação. Então é um espaço criado justamente para destravar as vidas, para transformar as emoções e para trazer uma consciência para o seu dia a dia. Aqui vai ser histórias reais, realmente vida real de verdade, porque a gente vê por aí muitas pessoas, né, trazendo uma vida que realmente não é real. Principalmente as redes sociais, a gente vê ali um cenário que na grande maioria não é real, não é mesmo? Até a fisionomia da pessoa, se tu encontrar ela lá fora, é irreconhecível, não é mesmo? Então, por isso que é importante a gente trazer realmente fatos da vida real, porque é isso, a nossa vida é real, a nossa vida não é uma encenação, a gente tem que ser realmente o protagonista todos os dias da nossa vida, e não somente em uma encenação. E a gente vai trazer também aqui reflexões profundas, pessoas que com certeza vão agregar na vida de vocês, pessoas que passaram muitas vezes por situações que vocês estão passando ou que vocês também passaram. A gente vai trazer aqui muita identificação, muito crescimento, porque o nosso objetivo realmente é trazer conteúdo que agreguem na vida de vocês. Porque isso é alimentar as nossas emoções, é alimentar o nosso espiritual. Nós temos que cuidar muito com aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, porque tudo isso vai influenciar na nossa vida, vai influenciar na nossa vibração num todo. E isso também acaba influenciando lá na nossa casa, lá com o nosso esposo, lá com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos amigos. Então esse quadro é para você participar, se inscrevam, entrem no link, participem, ouçam as histórias de seus colegas que estão passando por uma mesma situação que você. Vou responder aqui perguntas que vocês enviarem, pode ser sobre ansiedade, pode ser sobre relacionamento, pode ser sobre trabalho, pode ser sobre propósito, pode ser aquela dificuldade que hoje você está passando e não sabe como sair dela. A gente vai estar aqui junto com os convidados, auxiliando você a passar por esse momento que é tão difícil muitas vezes, e quando tem alguém que está ali junto com a gente, num espaço seguro, num espaço em que você pode confiar, isso se torna muito mais leve, não é mesmo? Além disso, tem um outro quadro que é o quadro Café com Propósito. O quadro Café com Propósito é você aí que tem algo a estar agregando na vida de alguém. Você pode estar participando aqui conosco no nosso Cast CMC. Como é que você vai fazer isso? Também vai ficar um link aqui no descritivo, onde você pode clicar lá e se inscrever para estar participando desse quadro. Quadro, o Café com Propósito. Então é toda a vida a gente trazendo um propósito de vida aí para vocês. Para vocês terem uma noção de como é que é, a pessoa vai se inscrever, a gente já encaminhou para algumas pessoas, né? Para elas estarem se inscrevendo, para as pessoas que estão dentro dos grupos, enfim, que fazem parte ali, que já foram as nossas imersões. Então a gente já acabou encaminhando esse link. E eu vou dar um spoiler depois para vocês de qual vai ser o próximo episódio do Cast CMC no quadro Café com Propósito.
Nesse quadro vai ser pessoas com histórias fortes, história realmente da vida real, de como que elas passaram por aquela situação, o que elas fizeram para sair daquela situação. E pessoas que com certeza vão agregar muito aí para você no seu dia a dia. Eu quero aqui muita participação de vocês, que você participe, que vocês comentem, que vocês deixem suas ideias, porque esse cast ele foi realmente elaborado para você, é realmente para vocês. Então participem, comentem, compartilhem, para a gente chegar no maior número de pessoas possíveis, porque a gente vai conseguir com certeza ajudar e auxiliar muitas pessoas que estão passando por situações difíceis e muitas vezes estão solitárias, estão sozinhas, dentro de si mesma, perdidas dentro de si mesmas. Quero muito a sua participação aqui. Você pode estar fazendo o quê? Quais os temas que você quer ver aqui no nosso cast CMC? Quais as dúvidas que você tem? Participe do quadro No Divã da Vida Real. Participe do quadro O Café com Propósito. Se você tem um propósito de vida, de estar levando alguma mensagem para o mundo, você pode estar trazendo aqui, que a gente vai ter o maior prazer de receber vocês. Vou deixar aqui um spoiler do próximo encontro que a gente vai ter, o próximo episódio que a gente vai ter. Hoje é mais para eu me apresentar, para eu mostrar para vocês como vai funcionar o cast CMC. No próximo episódio a gente vai falar sobre o burnout. A gente vai ter uma convidada especial, a qual ela perdeu a visão depois de um burnout. Então, pessoal, burnout não é brincadeira. O que ela vai trazer o que ela passou, como é que foi isso, quais os sinais que ela não percebia que já era burnout, como sair desse burnout e tudo que ela precisou fazer para voltar pelo menos ali quase um 20% da visão dela e tudo que ela passou, toda a dificuldade dela em decorrente dessa situação, desses estresses que a gente passa muitas vezes lá dentro do ambiente de trabalho e que a gente vai levando e não tem a consciência de o quanto isso pode ser prejudicial para a nossa saúde, o quanto isso muitas das vezes não tem mais volta, não é mesmo? Tem coisas que não tem mais volta. A gente não cuida da gente mesmo. E se a gente não cuidar da gente mesmo, quem que vai cuidar? A vida lá fora com certeza vai cuidar da gente um pouquinho pior do que a gente se cuida. Então, como é que você está se cuidando hoje? Qual o tempo que você tira para você? Quais as coisas que você faz por você? O que você carrega de tantas pessoas aí à sua volta e você não tem tempo para tirar para você se cuidar? Você não investe em você, na sua saúde. E muitas vezes a gente se deixa tanto de lado, se cobra tanto, né? Que a gente perde o quê? A gente perde a nossa saúde. E sem a nossa saúde, a gente não consegue fazer nada. Eu sempre digo uma frase que é o quê? Se eu tô bem mentalmente, eu dou conta de qualquer coisa que aparecer na minha vida. Agora, se eu não estiver bem mentalmente, se não tiver nenhum problema, eu vou criar. Que é isso que acontece com as pessoas ansiosas. Elas criam um problema lá no futuro que na grande maioria das vezes nem acontece. Mas ela já sofre por antecipação. E o nosso corpo, a nossa mente, ela não entende o que é presente, passado e futuro. Então tudo é o agora, tudo é o presente. E o próprio nome já diz, é um presente de Deus. E aquilo que tem que ser mais valioso na nossa vida é o nosso tempo, é a nossa saúde. Primeiro a gente precisa se cuidar, primeiro a gente precisa se valorizar, para depois o outro também nos valorize. Não existe valorização do outro se eu não me valorizar primeiro. Não existe. Ah, porque tal pessoa não me valoriza? Ah, porque tal pessoa não me valoriza? E você está se valorizando? E você está se dando valor? Porque se você se desse o valor, você aceitaria o que você está aceitando hoje?
É algo para a gente se questionar. Então, primeiramente, a gente precisa olhar para a gente. Quando realmente a gente se conhece, a gente sabe a nossa... Porque é igual um copo d'água. A gente vai enchendo, 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 e uma hora vai transbordar. E daí a pessoa diz, eu não sei o que aconteceu comigo, não aconteceu nada. De repente eu fiquei assim, mas não, é aquela última gotinha que transbordou. E a gente nem percebeu que o copo já estava cheio. A mensagem para vocês é, principalmente, não adie o cuidado com você. Se coloque em primeiro lugar. Se cuide. Porque você merece esse cuidado. E há quanto tempo você deixou de se cuidar? Talvez você seja a pessoa que mais se maltrata, a pessoa que mais se critica, a pessoa que mais se cobra. E daí o que acontece? A gente carrega os pesos emocionais. E daí o corpo dói, a cabeça dói, os ombros dói, a coluna dói, as pernas dói, porque eu tô o quê? Carregando todo aquele peso emocional. A gente tem o costume de limpar a casa, de limpar o carro, de limpar os ambientes. Mas há quanto tempo você não para fazer uma limpeza emocional, para limpar aqueles lixos emocionais que tá aí dentro de você e você carrega por anos? Esse episódio ele fez sentido para você? Compartilhe com aquela pessoa que você gosta, comente, deixa aí seu comentário, suas sugestões para os próximos episódios, curta o conteúdo, siga o canal, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos episódios. Que vocês tenham um dia abençoado, uma semana abençoada, que Jesus ele esteja no coração de vocês, que o amor esteja sempre ativado dentro do coração de vocês e que a gente leve mais mensagens positivas para o mundo. Porque se cada um fizer uma partezinha, a gente já melhora muita coisa no mundo, ou principalmente para as pessoas que estão dentro do nosso mundo. Não é mesmo? A gente não consegue mudar o mundo inteiro, mas a gente consegue mudar o nosso sistema familiar, as pessoas que convivem com a gente. Isso a gente consegue mudar, mas a gente não muda a pessoa lá fora. A gente muda a nossa percepção com as pessoas lá fora. A gente jamais consegue mudar o outro se ele não quiser, mas a gente consegue mudar nós para que a gente tome novas atitudes ou para que a gente olhe de uma forma diferente para aquilo que acontece lá fora. E isso a gente só consegue com muito autoconhecimento, com muita ativação da nossa identidade. Espero que esse episódio ele tenha feito sentido para vocês. Participe dos quadros e nos vemos no próximo episódio. Um beijão para vocês e tchau, tchau!